Mais da metade das terras deste país é deserto. E temos uma severa escassez de água. Moisés nos conduziu a Israel, um país que não tem petróleo, não tem água e o solo não é bom. Nós tivemos que fazer o melhor com isso. Há milhares de anos atrás, Moisés teve que bater numa rocha para obter água no deserto. Hoje em dia, os israelenses estão adotando uma postura ligeiramente diferente, usando a criatividade e a tecnologia. Mar da Galileia. Em Israel, as principais fontes de água potável vêm do Mar da Galileia e 2 aquíferos subterrâneos. Se a quantidade de chuva é pouca, então essa é a quantidade de água que tem para o país. Em 1953, Israel começou a construir a Transportadora Nacional de Água, um sistema de dutos, canais e reservatórios, que levam água do Mar da Galileia para o restante de Israel. Então, nós não temos água. Ok, nós desenvolvemos a tecnologia de água. Uma das coisas que Israel tem se destacado está em pegar o que algumas pessoas veem como fatores de risco ou como maldições e transformá-las em bênçãos. Desde o tempo de Balaão, o povo judeu, de alguma forma, sempre foi capaz de transformar a maldição em bênção. Os dutos foram um bom começo. Mas a oferta de água doce de Israel não foi o suficiente para apoiar um país em seu crescimento. Assim, os israelenses começaram a olhar para o oeste, para o Mediterrâneo. Por milhares de anos, o Mar Mediterrâneo foi o centro do mundo antigo. O cruzamento entre a Europa, Ásia e África. E hoje, ele é um dos maiores recursos naturais de Israel. Israel dessaliniza muito a sua água potável, pelo que a maior parte da origem da nossa água potável é do Mar Mediterrâneo, até o final do próximo ano. Hoje, Israel produz 450 milhões de metros cúbicos de água potável por dia, através de um processo chamado de osmose reversa. A água pode ir do oceano para a torneira em menos de 90 minutos. A tecnologia israelense agora é usada em mais de 400 plantas em 40 países pelo mundo. E graças ao Mediterrâneo, Israel pode ter, em breve, algo que antes era impensável, um superávit, ou seja, um excedente de água. Neste país, nós não temos muita água, exceto que, de alguma forma, até o fim desta década, Israel irá se tornar um exportador de água. Na notícia de hoje, houve um item sobre Israel intensificando a sua exportação de água para a Jordânia, a fim de fornecer água para os refugiados sírios que fogem para a Jordânia. Enquanto Israel produz água potável a partir do mar, muitos agricultores estão recebendo água para suas culturas. Literalmente, do ar rarefeito. Os israelitas antigos usavam pedras para recolher o orvalho todas as manhãs. Agora, uma companhia israelense está usando bandejas de plástico para fazer a mesma coisa. As bandejas foram desenvolvidas pela Tauya Technologies, que significa o orvalho de Deus em hebraico. Todas as manhãs, essas bandejas canalizam o orvalho direto para as raízes das plantas. Elas também previnem as ervas daninhas que crescem entre as plantas e reduzem o uso de água em até 50%. Agricultores israelenses sempre fizeram bom uso da sua água, mas não demorou muito para eles perceberem que, para sobreviverem, eles também precisavam começar a reutilizá-la. Hoje, Israel recicla 80% das suas águas residuais. O concorrente mais próximo é a Espanha, com apenas 10%. Nós reciclamos 8 vezes mais água do que qualquer outro país do planeta. Os israelenses desenvolveram uma maneira altamente eficiente para purificar águas residuais usando a luz ultravioleta. As bactérias, especialmente procriadas para destruir esses resíduos. Esta água tratada é então usada para irrigar as plantações. Se você usa essa água para vegetais, então você gostaria de limpá-las ao ponto de que você quase pudesse bebê-la. Por isso, ela é tratada a um grau muito elevado. Hoje, 60% da água de irrigação dos campos em Israel é feita de água produzida e de água não natural, ou seja, aquela
água salobra ou reciclada, ou até mesmo águas residuais tratadas. Vou te dar um exemplo de nossa fazenda aqui. Nós cultivamos jojoba e usamos apenas água de esgoto, águas residuais tratadas para irrigar nossas jojobas. Israel pode ser escassa em água, mas o deserto de Negev do país está assentado em um oceano subterrâneo, salgada demais para beber e também para dessalinizar a água salobra. Então, os colonos israelenses encontraram uma nova maneira de usá-la. Você realmente não pode lutar contra a natureza. Ela sempre vai vencer. Nós encontramos ao longo dos anos que é melhor cooperarmos e coordenarmos com o que você tem. Yoav Dagan é de um número crescente de israelenses que deixaram o oceano para ir pescar no deserto. Eles construíram tanques cheios com água salgada, quente do subsolo, que é ideal para a criação de peixes de água salgada, como a tilápia, o robalo e a barramunda. O lugar aqui trabalha sem produtos químicos, nem nada, e é muito saudável. É amigável para o meio ambiente. É muito bom para nós em matéria de bolso. Estamos fazendo um bom dinheiro e esse é o pano de fundo. Neste kibbutz, no deserto de Negev, até mesmo os resíduos de peixe são colocados em uso. Todas as semanas a água nestes tanques é substituída e bombeada no subsolo para irrigar o olival das propriedades. Dos resíduos do peixe na água se faz um fertilizante natural ideal. Como você pode ver do outro lado, as azeitonas estão crescendo em torno das fazendas, ao redor dos peixes, e estão indo bem sem acrescentar quaisquer outros resíduos químicos. Israel enviou essa ideia para outros países que sofrem pela água e pela escassez de alimentos. Nós estamos em aldeias africanas e ensinando-os a construírem viveiros de peixe. Se você olhar em torno do Lago Vitória, a porca do Nilo estava morrendo, e os israelenses estão indo ensinar os agricultores a cultivá-las em lagoas, para que elas possam realmente continuar a comer a porca do Nilo. Ao longo dos anos, os israelenses também descobriram novas maneiras de usar menos água, e como sempre, eles começaram no deserto. Existe uma história do deserto que, por várias vezes, apenas 20 milímetros de chuva cai anualmente em um clima muito severo. E ainda, graças à irrigação, por gotejamento, este se tornou o celeiro vegetal de Israel. 65% das exportações vegetais de Israel, principalmente para a Europa e proveniente da Arava, hoje em dia até mesmo as partes mais secas do deserto estão florescendo, com a ajuda de um processo chamado de irrigação por gotejamento. A ideia é mais antiga que o próprio Estado de Israel. Quando os primeiros colonos vieram para cá, os jovens vinham da cidade e eles queriam ser agricultores. Eles vieram para kibbutz e eles enfrentaram muitos desafios. A terra árida, de alta salinidade, e água não suficiente. Houve até o momento em que se considerou mudar para outro lugar. Mas aí David Ben Gurion veio, que era, na verdade, um líder com uma visão, e ele disse: rapazes, se vocês desejam se mudar, ok, porém, mais para o sul e não voltando para o norte. Nós ficamos aqui e nós fizemos alguns experimentos, mas ainda assim estávamos batalhando. Então, nós conhecemos o cara que inventou a irrigação por gotejamento. Esse cara foi um engenheiro chamado Simcha Blas. Ele teve a ideia de irrigação por gotejamento. Depois de ver que uma árvore que era maior do que as outras ao seu redor, depois de cavar em volta das raízes, ele descobriu que ela estava sendo regada por um vazamento em uma tubulação subterrânea. Essa é basicamente a irrigação por gotejamento. Blas conheceu os agricultores de Kibbutz Hatzerim e juntos eles iniciaram uma companhia chamada de Netatim, que significa gotas de água em hebraico. Logo, eles aumentaram sua produtividade na cultura em 50% e 40% utilizando menos água para fazê-lo. A irrigação por gotejamento salva muita água. Você produz mais, conseguindo mais, ainda não agride o meio ambiente. Por quase meio século, a companhia tem vivido seu slogan: cresce mais com menos. Não só Israel, mas em 110 países ao redor do mundo. Desde as canas de açúcar nas Filipinas
as plantações de chá na Tanzânia. A Índia é agora o nosso país número 1. Os resultados, olhando para o aumento de rendimento, foram surpreendentes. Metade dos agricultores tem um aumento no rendimento entre 25% e 50%. Outros 25% dos agricultores têm um aumento de até 75%. A Nefafim até mesmo desenhou um sistema que funciona exclusivamente na gravidade, para lugares como o Peru, onde os remotos agricultores montanhosos não têm eletricidade. A planta do sistema gotejador não sabe a diferença. A planta não sabe que você não tem um computador de $20 mil por trás do gotejador. E ela trabalha lindamente. Todo mundo está falando sobre a escassez de água. 70% da água que temos disponível no mundo é usado para a agricultura. Se nós economizássemos apenas 15% na agricultura, nós podemos até dobrar a quantidade de água disponível para beber e para saneamento. Em hebraico, temos uma palavra que é chamada de Tikkun Olam, o que fixa o mundo. Isso é basicamente o que faz a irrigação por gotejamento. Esse é o meu objetivo pessoal e desafio.